Somos capazes de desenvolver técnicas, máquinas e instrumentos que facilitam e transformam nosso modo de viver. Feitos a partir de matérias-primas retiradas da natureza, desenhados com os mais variados formatos, os objetos refletem o pensamento humano sobre a economia, as artes e a organização social de uma comunidade. No Como Vivemos de hoje, contemplamos a identidade de várias culturas projetada em utensílios do dia a dia. Inspire-se! O programa começa agora! Os objetos contam a trajetória da humanidade. Um vaso, uma cadeira e até um prego são capazes de revelar hábitos e costumes de uma civilização, mesmo que ela já esteja extinta. Machu Picchu foi descoberta por um fazendeiro peruano em 1902. Mas a cidadela inca ganhou fama mundial apenas em 1911 com a chegada do explorador americano Hiram Bingham. Quase um século depois, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, devolveu centenas de artefatos que Bingham havia levado. A primeira remessa, contendo ferramentas, ossos e cerâmicas, pode não ser tão preciosa quanto os objetos encontrados posteriormente no local, mas tem um valor único. As peças são como uma espécie de símbolo, ícone, do valor de nossas leis e da importância que é para nós preservar nossa herança. As peças serão utilizadas por pesquisadores que estudam a antiga civilização inca. Esperamos ter de volta todos os objetos para compreender melhor qual foi o papel das pessoas em Machu Picchu. Não aqui em Machu Picchu. Na Idade Média, o designer era o artesão, responsável pela criação e confecção do produto. Passados vários séculos, objetos feitos à mão ainda ajudam a manter vivas tradições em diferentes culturas. Uma pequena fábrica na cidade marroquina de Fez. Abdala e seus aprendizes trabalham na confecção de babuchas. O tradicional sapato de couro tem sido um símbolo do artesanato do país por séculos. Eles são usados geralmente em festividades. Apesar de parecerem simples, são 12 passos à mão para criar as babuchas. Leva cerca de 20 horas. Não é todo mundo que consegue fazer. É preciso amar o trabalho. Precisa-se ter muita habilidade para chegar a uma peça como essa, com esses toques refinados. As babuchas de Abdala estão entre as mais caras da cidade, vendidas entre 50 e 90 euros. Há cópias bem mais baratas de até 3 euros, mas a qualidade é comprometida. Alguns são feitos de plástico e a maioria é importada da Ásia. Babuchas marroquinas são lindas e bem feitas. Elas são diferentes das turcas ou sei lá de onde. Até compro algumas estrangeiras, se forem baratas. As babuchas estrangeiras podem até ter compradores, mas o governo decidiu lutar contra as imitações baratas a fim de proteger o trabalho realizado no Marrocos. As taxas sobre importados subiram e os artesãos tradicionais ganharam um certificado das autoridades. No período medieval, os artesãos serviam principalmente à corte, aos comerciantes e à igreja. Atualmente, em lugares do leste europeu, criar objetos religiosos é quase uma aula de história mundial. Todo ano, nesta escola próxima a Moscou, cerca de 60 mulheres aprendem a antiga arte de pintar ícones religiosos. Usamos pigmentos naturais, tirados de várias pedras e misturamos com água ou ovo.
As estudantes passam os primeiros 2 anos copiando ícones antigos. Apenas no 3º ano que elas começam a pintar sozinhas, mantendo todo o espírito dos séculos XV e XVI, a era de ouro para este tipo de arte religiosa. Quando vejo um ícone desse período, fico maravilhada. Posso sentir a emoção que o pintor sentiu, um estado de perfeita harmonia. Na Rússia pós-comunista, a igreja contrata. Depois da Revolução Bolchevique de 1917, as igrejas foram fechadas e os ícones foram destruídos ou vendidos para fora. Hoje, novas igrejas estão sendo abertas, por isso há uma demanda por novos ícones. Não restam muitos antigos. Ícones contemporâneos que podem inspirar jovens artistas pelos próximos 500 anos. Com a Revolução Industrial, a manufatura deu lugar à produção industrializada. Do século XVIII aos dias de hoje, a tecnologia vem provocando inovação no design de objetos. A impressão 3D revolucionou a indústria e a medicina. Os designers também embarcaram nessa onda para criar bijuterias, luminárias e capas para celulares. Mas como funciona uma impressora 3D? Para começar, você tem que projetar o objeto 3D em um computador. Existem várias formas de imprimir um objeto, mas todas envolvem o processo de camada a camada. O objeto é construído de baixo para cima, em pequenas fatias empilhadas. O método mais simples é a impressão por filamento, que funciona como uma pistola de cola, pequena e precisa. Um fio de plástico é aquecido em um injetor e depositado em camadas sucessivas. Esta técnica é utilizada em impressoras 3D para o consumidor. Tem bons resultados, mas a precisão dos objetos é limitada. Para uso profissional, é utilizada a estereolitografia, onde uma camada de resina é digitalizada por um laser, que a solidifica. O empilhamento das camadas cria o volume do objeto. Outra opção é a sinterização seletiva a laser, que utiliza um pó de metal, plástico, cerâmica ou vidro. O laser desenha o objeto camada a camada. A impressão avança por décimos de milímetros e dura algumas horas, mas na maioria das vezes pode levar vários dias. E você, já ouviu falar em design emergencial? No mercado brasileiro e internacional desde os anos 90, os irmãos Campana, Fernando e Humberto, representam hoje a excelência do design brasileiro. De Brotas, no interior de São Paulo, para o mundo, a dupla se tornou conhecida pelo trabalho ousado e original. Cores, materiais naturais e parceria com comunidades pobres são para eles a essência do que chamam design emergencial, o ponto de partida para uma arte criativa e sem fronteiras sociais. Design emergencial ele começa desde uma situação militar, que você precisa improvisar um abrigo, até a nossa urbana das comunidades, onde as pessoas constroem seus barracos a partir de outdoors, de objetos encontrados na rua. Enfim, é uma arquitetura da emergência, arquitetura espontânea. Fernando diz ainda que o design brasileiro é conhecido por sua improvisação, mas, segundo ele, é uma improvisação bem feita, em que materiais são deslocados e ganham um novo uso. Para Humberto, o irmão caçula da dupla, o Brasil oferece matéria-prima de sobra. Gosto muito dos materiais naturais, das fibras naturais, né? Bambu, o capacho de coco, o ratã, a palha. A palha me fascina, porque a palha, eu sempre quis ser índio. Quando eu era criança, as pessoas perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Eu falava: índio da Amazônia. Seja na natureza ou nos objetos do cotidiano, a fonte de inspiração é inesgotável para os irmãos Campana. Juntos, eles desenvolvem um trabalho refinado e representativo da cultura brasileira, transformando o banal em sofisticação.
Observe, explore e descubra o mundo ao seu redor. O programa de hoje fica por aqui e te faz um convite. Que tal olhar em volta e descobrir as histórias por trás de cada objeto? Como fez a colecionadora Eva Klabin, dona dessa casa cheia de história para contar.